Olá, eu me chamo André Braz, sou um dos fundadores da NetSpaces e eu estou aqui para contar para vocês sobre a nova realidade do mercado imobiliário, que são as transações digitais de imóveis. Para entender o contexto, enquanto a nossa vida ao longo das últimas 2 décadas migrou para o mundo digital, o mercado de real estate, os imóveis, que são a maior classe de ativos do mundo, ficou fora da internet. Na era que ficou conhecida por Web 2.0, das redes sociais e dos marketplaces, as empresas trouxeram para o mundo digital todo o seu inventário e começaram a transacionar digitalmente. Essas transações foram ficando cada vez mais rápidas e hoje nós conseguimos comprar produtos e recebê-los no mesmo dia. Compramos comida e recebemos na mesma hora. Contratamos um serviço de transporte por aplicativo e o carro aparece em minutos. Pagamos por Pix em segundos e nas redes sociais tudo acontece instantaneamente. O mercado imobiliário, no entanto, ficou preso na Web 1.0, a era dos portais, quando o conteúdo foi para a internet. Por isso que quando nós falamos de produtos digitais no mercado imobiliário, o que vem à cabeça é aquela lógica dos antigos classificados. Uns são mais sofisticados do que outros, com serviços associados, mas as transações continuam levando semanas. Só que agora nós chegamos em uma nova era da internet, que muda tudo, novamente. A Web 3.0. Esse é o momento em que a internet chega na propriedade, no patrimônio. Se no início a internet trouxe a capacidade de replicar tudo ao infinito, agora ela passa a funcionar também com escassez. Essa nova internet torna possível a existência de ativos digitais únicos, que podem ser transacionados online, em tempo real. E o mercado imobiliário nunca mais vai ser o mesmo. Nós entramos, portanto, na nova era das transações imobiliárias digitais. A maneira mais simples de entender tokenização é justamente a chegada da internet no patrimônio da humanidade, graças à tecnologia blockchain. A blockchain é uma tecnologia de registro digital, na qual os registros são imutáveis e públicos. É na blockchain que nascem os tokens, que são ativos digitais. Os tokens, em si, funcionam como uma caixa vazia, feita de código. Nessa caixa, a gente pode colocar o que a gente quiser. É uma maneira fácil de entender que o token admite vínculo com qualquer coisa. Esse é o processo que nós chamamos de tokenização. A tokenização de um imóvel é o vínculo do imóvel com o token. O token passa, a partir daí, a representar o imóvel, que é um ativo do mundo real. E uma vez vinculados, podemos transacionar o ativo digital, entendendo que, ao transferir a posse do token, estamos transferindo os direitos e as obrigações relativas ao imóvel. E essas transações têm características que são inerentes ao meio digital, como a instantaneidade, a entrega contra pagamento, uma experiência de uso infinitamente mais simples e igual a tudo que se faz hoje em dia através do celular. Contratos inteligentes que permitem a execução automática de condições previamente estabelecidas e a rastreabilidade de todas as transações. Ou seja, ao invés de ser um contrato de gaveta, a transação fica registrada na blockchain e é muito mais segura. Isso não é uma moda. É uma tendência global que não tem volta. Os ativos do mundo real serão representados por tokens. Em um estudo recente, a Deloitte, uma das maiores empresas de consultoria do mundo, afirmou que a tokenização de imóveis vai criar um mercado de 4 trilhões de dólares até 2035. E qual é o estado atual da tokenização imobiliária? Lembrando que o token é o que ele representa, assim como o papel. Os primeiros tokens criados para representar imóveis no mundo foram feitos da seguinte maneira: os imóveis estavam contidos em uma empresa específica para essa finalidade, e as ações da empresa eram tokenizadas. Ora, essa estrutura é análoga à de um fundo imobiliário. Logo, esse tipo de token é um security token, ou um token de valor mobiliário. Dessa maneira, os imóveis migram para o mercado de capitais. O outro modelo, que é o da propriedade digital criada pela NetSpaces, é a representação pelo token dos direitos obrigacionais relativos ao imóvel. É análogo ao compromisso de compra e venda. Esse arranjo dá origem ao que nós chamamos de Asset Token,
ou token de ativo. Ele representa o imóvel e mantém o imóvel no mercado imobiliário. Por fim, temos os direitos reais do imóvel, que são transferidos pelos cartórios de registro de imóveis. Esses ainda não estão tokenizados, mas nós acreditamos que um dia, em breve, serão. Por enquanto, seguimos com a transferência da propriedade imobiliária que ocorre no mercado imobiliário tradicional. Ainda que seja possível assinar eletronicamente, a lógica é antiga. E como fica a tokenização na legislação? O ponto de partida é a legislação vigente. Temos o que é previsto em lei e temos o princípio da autonomia privada, que diz que tudo que não é proibido é permitido. Temos assegurada a liberdade de criar contratos e estabelecer relações jurídicas de natureza obrigacional entre pessoas. Um bom exemplo é o compromisso de compra e venda. Essa liberdade é o que permite a inovação. Assim foi também com timesharing, com alienação fiduciária ou com consórcio. No tempo, as novas práticas de mercado se consolidam e ganham um tratamento legislativo específico. Um bom exemplo é o Marco Legal de Criptoativos. A tokenização se encontra justamente nessa etapa. É uma inovação que utiliza a legislação vigente e a liberdade contratual. Está apoiada em contratos de natureza obrigacional, que carregam direitos e deveres. Para quem não está acostumado com esses aspectos jurídicos, uma relação obrigacional pode parecer algo um pouco específico, usado apenas em casos relativos à inovação, mas a tokenização funciona exatamente como a sua vida financeira. Todos os dias, quando usamos no celular um aplicativo de banco, podemos ver um saldo. Esse saldo representa um direito de crédito que você tem junto ao banco. É uma relação obrigacional com o banco. E o Pix é a transação digital que envolve a cessão desses direitos. O que nós fizemos foi criar o equivalente ao aplicativo do banco e o Pix do mercado imobiliário. Quando paramos para pensar na camada transacional do mercado imobiliário, as promessas, cessões, distratos, vendas na planta, etc., tudo isso é cessão de direito de natureza obrigacional. Atua onde o cartório não atua, nessa camada transacional. Não tem competição nem substitui o registro de imóveis. A propriedade digital padroniza, organiza, dá segurança e interoperabilidade a essas transações. O que é a propriedade digital? É o padrão de tokenização e sistemas das transações imobiliárias digitais, criado pela Netspace. Agora, vamos falar sobre o nascimento das transações digitais. Para facilitar a compreensão, separamos o mercado imobiliário em duas camadas. Temos a camada de transações, onde acontecem todos os negócios entre as partes, e temos a camada de registro, onde se insere o RGI, o Registro Geral de Imóveis, com o nome do proprietário na matrícula tradicional. Na imagem, temos o registro de incorporação, que nasce em um ambiente registral, e a partir dali são realizadas transações nos comumente chamados contratos de gaveta, como a promessa ou o compromisso de compra e venda, ou a venda na planta. Na camada transacional, você pode ter sucessivos contratos de gaveta, sejam eles aditivos ou não. Em um determinado momento, um novo proprietário resolve levar a registro para que o seu nome conste na matrícula tradicional. Caso ele resolva revender o imóvel, será celebrado um novo contrato de gaveta. E o novo proprietário poderá, então, levar a registro. E assim segue. Ocorre que, quando pensamos em uma incorporadora, a maior parte do seu resultado decorre das transações de venda ou relativas à captação de recursos. Isso acontece na camada transacional. Olhando agora para a linha do tempo e tentando também estruturar o pensamento, podemos pensar em duas grandes etapas. A etapa de incorporação, que termina com a entrega das chaves, e a etapa de patrimônio, que é quando o imóvel se torna patrimônio de alguém. Na etapa de incorporação, temos o financiamento da obra, o lançamento, os leads, a relação com os corretores, as vendas, o parcelamento, os contratos, assinaturas, distratos, renegociações, cessões, revendas, CRIs, etc. Na etapa de patrimônio é onde nós vamos encontrar o registro no RGI, os classificados, a revenda, novos financiamentos, home equity, sale and leaseback, entre outros. É na etapa de incorporação, naturalmente, onde encontramos a maior parte do esforço, do risco e dos problemas para o incorporador. É quando
ele tem a necessidade de velocidade, de organização, de facilidade e de segurança. O foco é totalmente nas transações, seja para captar recursos ou nas transações de vendas. Entendendo as camadas e as etapas, entendemos onde está a prioridade para as incorporadoras e aonde nós mais podemos ajudar. As transações digitais tokenizadas devem nascer aqui, antes da entrega das chaves, durante a etapa de incorporação e, naturalmente, as transações estão na camada transacional. É claro que a tokenização produz registros seguros, imutáveis e públicos em blockchain, mas são registros relativos aos direitos obrigacionais, tipo aqueles que temos com o nosso dinheiro no banco. Os chamados direitos reais, que dizem respeito à relação de propriedade entre uma pessoa e um imóvel, estão na camada de registro e acontecem no cartório de registro de imóveis. Agora vamos dividir a camada das transações de acordo com dois mundos, o digital e o analógico. Aqui está um fluxo similar àquele que nós já vimos. O registro de incorporação está em uma SPE, são realizadas transações em contratos de gaveta, depois é feito o registro do proprietário na matrícula, que pode ser uma pessoa física ou jurídica, e por aí vai. Daí segue. O que a propriedade digital torna possível através da tokenização é que essas transações aconteçam de forma digital, com smart contracts em tokens. As transações digitais são muito mais seguras do que os contratos de gaveta tradicionais. São registradas na blockchain, são imutáveis e públicas e rastreáveis. São infinitamente mais rápidas, porque são instantâneas e transferem os direitos mediante pagamento. São muito mais fáceis, porque acontecem na carteira digital de imóveis, que tem uma lógica igual à dos outros aplicativos que já estão na rotina das pessoas. São mais eficientes, os contratos e distratos ou até retomada do token podem acontecer de uma forma automática, tem menor custo, porque os processos são todos simplificados e a eficiência se reflete em custo, e potencialmente podem trazer mais dinheiro ao incorporador, que pode vender propriedades digitais fracionadas para um novo grupo de compradores com bolsos menores, podem fazer crowdfunding para levantar recursos ou CRIs tokenizados. E são inovadoras, abrem espaço para novas possibilidades de monetização. Um caso interessante já feito foi a venda em frações de espaços comerciais nas áreas comuns de um empreendimento que não seriam originalmente vendidas. O que estamos vendo é que as relações e contratos evoluíram para uma camada transacional muito mais poderosa e inteligente. E o que acontece após a entrega das chaves? O primeiro cenário é o que prevê uma relação análoga à que estabelecemos com os bancos em nossa vida financeira. Após a entrega das chaves, pode ser feita uma custódia profissional do imóvel em uma empresa que opera como agente de custódia e que o mantenha representado por um token. A troca de empresa de custódia implica em um novo registro. O segundo cenário é a continuação da propriedade do imóvel na SPE do empreendimento. Essa opção só é possível quando for oferecido pela incorporadora, que se torna custodiante. O terceiro cenário é levar a registro no cartório, no Registro Geral de Imóveis, e extinguir o token e a propriedade digital, tornando-se o proprietário que consta na matrícula tradicional. O quarto cenário ainda não existe, mas nós acreditamos ser o futuro, que ocorre quando o registro de imóveis no país for também tokenizado e as camadas de transação e de registro puderem se integrar por completo. Resumindo, na etapa de patrimônio, temos as seguintes possibilidades: a custódia profissional, a custódia continuada com a incorporadora, o registro no RGI com a extinção do token e a integração futura com o registro tokenizado quando o RGI evoluir para uma solução 100% digital na blockchain, passível de integração com o mercado. Vamos agora falar da camada transacional do mercado imobiliário digital. A camada das transações que acontece no mercado todos os dias entre as partes, que celebram contratos obrigacionais, não se limita ao momento específico da transação. Muita coisa acontece aqui. Começa no lead, passa por ter uma carteira digital, por fazer gestão digital das vendas, tem o CRM, a tabela de vendas, que é dinâmica, as propostas, reservas, pagamentos, crédito ou financiamento, todo o funil, contratos e distratos, a relação com corretores e imobiliárias, os anúncios, listing, presença em marketplaces, etc. A camada transacional é um mundo enorme,
que precisa evoluir para processos que sejam verdadeiramente digitais e integrados. E para dar conta disso, a Netspace está construindo um ecossistema de transações imobiliárias digitais, que começou com a propriedade digital, o padrão de tokenização e os sistemas necessários para que as transações digitais fossem possíveis, com a própria carteira digital de imóveis, que pode ganhar a marca de qualquer incorporadora. Um outro passo importante foi a entrada do Bloco no ecossistema, uma plataforma feita sob medida para gestão digital de vendas, integrada à blockchain, que evolui para resolver também o financiamento da obra. A partir do Bloco, as incorporadoras resolvem do lead ao pós-venda, de maneira digital, conectando-se aos corretores, tomando decisões com inteligência de mercado e já preparadas para a tokenização. O Bloco é a porta de entrada para as incorporadoras no mercado imobiliário digital. Além disso, em desenvolvimento, temos o GoIndex, um marketplace de lançamentos imobiliários tokenizados, pensado para transações digitais. Nesse marketplace, entendemos que os corretores ocupam o lugar da demanda. Nós estamos criando uma série de funções com o corretor em mente, como um copiloto de inteligência artificial que roda no WhatsApp dos corretores, já integrado com o SGR para criar contratos de corretagem automaticamente. E como esse é um mundo novo, entendemos ser necessário um espaço de evolução e aprendizado para todo mundo. Criamos o Hub da Propriedade Digital, com essa finalidade. No Hub você encontra notícias, eventos, webinars e comunidade. Olhando o todo, a Netspace é, portanto, o ecossistema de transações imobiliárias digitais. A propriedade digital, o padrão de tokenização e sistemas para as transações imobiliárias digitais. O Bloco, a plataforma digital de vendas e funding com tokenização integrada. GoIndex, o marketplace digital de lançamentos imobiliários tokenizados. E o Hub, um espaço de aprendizado e evolução do mercado imobiliário digital. E estamos trabalhando para incluir, o quanto antes, uma solução de crédito imobiliário digital com garantia tokenizada. E a maneira como entendemos esse ecossistema é que ele deve ser pró-mercado, totalmente aberto à integração. Nós estamos construindo algumas partes desse ecossistema e integrações para promover a mudança rumo à nova era do mercado imobiliário, 100% digital. Mas nós queremos construir isso juntos. Vem com a gente.